Enquanto nós tratamos no Evangelho do tema amai os vossos inimigos, essa foi uma expressão que Jesus de fato pronunciou. Amai os vossos inimigos. Salvo engano, está no capítulo Sede Perfeitos. Essa é uma das colocações de Jesus que as pessoas, de um modo geral, compreendem de maneira inadequada, outros fazem chacota, outros fazem uma leitura diferente da proposta de Jesus, mas o fato é que o que consta nos evangelhos, historicamente, é que ele nos orientou. E tem todo sentido. E tem todo sentido. Se a gente pudesse subdividir, a gente vai perceber que, primeiro, é a lei suprema da vida. Amar, 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 amar. Quando chove, a água cai sobre os justos e sobre os injustos, cai sobre os doentes e os sãos, entre aspas, né? Quando o sol nasce, ele brilha para todos, para aquele que vê, para o cego, que sente através do calor, para o que está no hospital, para o que está em casa, para o que está na praia, né? Então, na prática, o amor, chamado amor universal, o amor maior, ele vem de cima para baixo. Primeira questão, amai os vossos inimigos, amar a todos. Mas ele foi enfático sobre amar os inimigos. Tem um capítulo específico. Mas ele nos explica a doutrina espírita que amar os inimigos não significa sentir-se feliz ao lado do inimigo igual você se sente feliz ao lado de um amigo. Muito pelo contrário. Mas imagine que uma palavra ela pode ser distorcida. Uma palavra aqui tem um sentido, ali no outro estado tem um outro sentido. Então, aí nós já percebemos uma diferença de interpretação de uma mesma palavra. Eu me lembro que, algum tempo atrás, um amigo espiritual me pediu que eu visitasse a pessoa que estava comigo, mas que eu visitasse, que eu fosse disfarçado. E eu fiquei meio encucado. Disfarçado como, né? Será que eu vou ter que botar um bigode, uma peruca, um boné, uma barba, né? E aí perguntei, quando foi oportuno, logo no dia seguinte, o irmão me pediu que eu visitasse disfarçadamente. Eu queria que o senhor me explicasse com mais detalhes o que significa disfarçadamente. E ele disse, não é uma visita como psicólogo, como profissional, é como amigo. Agora eu entendi. Então, nós precisamos entender que amar os inimigos não é botar um inimigo no colo, ninar, fazer cafuné, dar suco com gelinho, dar suco na boca. Não, não, não. Amar o inimigo significa não querer o mal a ele. É não devolver na mesma moeda aquilo que nós recebemos. Em lugar de odiar, vamos querer o bem. E aí dentro dessas palavras, dentro desse entorno, existem algumas questões que eu queria colocar para vocês. O inimigo, se ele for amado, primeiro, se ele é um agressor, ele está profundamente adoecido. Todo aquele que agride a outro
A outrem, com gestos, palavras ou atitude, é alguém que está profundamente adoecido. Regra de ouro. Se você ama, quem sabe este inimigo, e também está no Evangelho, não fique tão adocicado e se torne futuramente um grande amigo. Porque o amor tem essa mecânica, o amor tem essa magia de mudar todas as cores. Vocês já perceberam uma coisa? Quando a pessoa está enfermo, normalmente, entre aspas, em um leito de morte, entre aspas, ele começa a ser amigo de todas as pessoas, ele começa a querer fazer as pazes com todas as pessoas. O que significa isto? Significa que todos nós temos essa capacidade de colocar o amor para ser o maestro da nossa vida. Todos nós. Desde o valentão, que anda com arma na mão, dando tiros para cima e dando um tiro nas pessoas, que é um pobre desgraçado, não é? Eu estou usando aí uma expressão que você encontra no Evangelho. Até aquele que está, entre aspas, indiferente. Assista um filme chamado 12 Homens e uma Sentença. 12 Homens e uma Sentença. Em que você vai perceber que esses 12 homens, cada um tem um comportamento diferente um do outro. Cada um tem um estilo de personalidade diferente um do outro. E é interessante perceber como cada um julga de acordo com um olhar diferente. Então, quando foi proferida essa sentença, amai os vossos inimigos, está no capítulo, salvo engano, sede perfeitos, Jesus enunciava ali uma grande proposta. A paz entre todos. Então não vamos jamais tratar quem quer que seja com chacota, com desrespeito, com maledicência, com malevolência, com agressividade. Enfim, não vai frutificar nada de bom. Ao contrário, se nós tratarmos com amor, se nós tratarmos com cuidado, se nós tratarmos com respeito, com carinho, talvez a gente consiga fazer com que o outro comece a perceber que o mundo é feito por nós, seres humanos, a quem eu prefiro chamar de espíritos encarnados. O mundo é feito por nós, espíritos encarnados, e muito influenciado pelos espíritos desencarnados. Para cada um ser encarnado, existem 3 ou 4 seres desencarnados que estão influenciando esse que é encarnado. Esses processos de influenciação é muito comum a gente perceber. Existem determinadas atitudes, determinados... Eu vou citar um exemplo. O caso de Hitler, me perdoe a ausência dele, né? Mas citar que é um exemplo de crueldade universal. É claro que Hitler não fez todas aquelas crueldades sozinhos. É claro que ali existia uma falange gigantesca de espíritos. Quando eu digo uma falange, são milhares de espíritos acessando o campo mental dele, que nós chamamos de obsessão, para que ele fizesse todas aquelas coisas terríveis. E junto com ele a equipe que ia fazendo as mesmas coisas. Então, eu disse aqui um dia desse para vocês que Hitler hoje é um residente no planeta Plutão e que Mahatma Gandhi teria sido o escolhido, pediu a Jesus para ir morar em Plutão para ficar ao lado de Hitler, para ajudá-lo. Veja que elevação moral, né? Veja que capacidade de amar gigantesca desse ser, né? A quem nós conhecemos como Gandhi, ou Mahatma Gandhi, que significa o homem da paz. Então,
Então nós somos esses seres que ainda estamos engatinhando com relação ao amor, à vida, mas nós podemos sim nos aprimorar. Nós devemos sim nos aprimorar. Porque somente o amor salva. Amor significa fazer o bem. Amor significa realizar o bem. Em tudo, por tudo e sempre. Então nós temos essa tarefa gigantesca pela frente. Amar os nossos inimigos. Nós temos essa tarefa gigantesca pela frente de entender que somos todos irmãos, por mais agressivos que muitos se apresentem, nós somos... Eu vou citar um exemplo aqui. Jesus. Jesus, para ter chegado aqui nesse planeta, Jesus, para ter aportado aqui nesse planeta, que ele fundou, que ele criou, foi Jesus quem criou o planeta Terra. Para ele ter aportado aqui e ser chamado de Jesus, foi um projeto imenso da espiritualidade. E foi um trabalho enorme. E se você perceber, ele foi caçado todo momento para ser morto. Porque os espíritos, essa falange de espíritos perversos e cruéis, queriam tirar ele de tempo a qualquer custo. Mas ele imperou, dizendo: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. Então, ele é o mensageiro da paz, ele é o instrutor da paz, ele é o nosso governador planetário, ele é, de fato, aquele a quem todos nós devemos, todo santo dia, levantar as mãos e agradecer. Jesus por todos nós e com todos nós, sempre, sempre. Muita paz, muita paz. E ame os seus inimigos. Ore por eles. No mínimo que pode acontecer é ele deixar de agredir você tanto quanto agride hoje em dia. É importante saber dessa grande realidade da vida. Que Deus o abençoe. Muita paz.